Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. A paz do Senhor, graça e paz para todos. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série de mensagens a respeito da oração. De antemão, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade e todos aqueles amigos e irmãos em Cristo Jesus que têm nos apoiado, os nossos familiares que têm acompanhado. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Eu quero começar aqui esse novo episódio, vou dizer assim, com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças eu te dou nessa tarde, meu Deus, que estamos aqui realizando esse trabalho. Senhor, meu Pai, continue abençoando, meu Pai, a vida de todos aqueles que vão, Senhor, ter o alcance desse vídeo. Meu Pai querido, que o Senhor possa, meu Pai, através desse vídeo alcançar o coração, a mente de cada um, Senhor, e despertando, Senhor, meu Pai, para que verdadeiramente venha compreender qual é o sentido da oração, por que a fazemos, porque realizamos, Senhor meu Pai, esse diálogo com o Senhor, lembrando do pacto, Senhor meu Pai, que temos com o Senhor. Deus maravilhoso, eu peço nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, meu Pai, que os internatos vão estar vendo essa mensagem, Jesus. Que o Senhor possa alcançar e que verdadeiramente nós venhamos compreender que a única forma de falarmos com o Senhor é através da oração e também a forma do Senhor nos responder é através da tua palavra. Assim nós oramos nessa tarde e agradecemos ao Senhor por tudo, em o nome de Jesus. Vamos lá então, meu povo. No primeiro episódio, só relembrando aqui, nós falamos a respeito do verdadeiro sentido da palavra oração, que ela origina do hebraico com 5 letras, que é o Taf, o Fei, o Iod, o Lamed e o Rei, que juntando tudo isso vai dizer para nós o quê? Que a oração é o pacto realizado através do que falamos e agimos para recebermos autoridade para o louvor, porque a oração nada mais é do que um louvor. Falamos a respeito, então, no segundo episódio, a respeito da perseverança, ter atitude. Para começar a falar com Deus, é necessário termos atitude e perseverarmos na oração. E agora, vamos então falar sobre o clamor. Você sabe qual que foi o primeiro clamor atendido na Bíblia? O primeiro clamor atendido na Bíblia está lá em Êxodo capítulo 2, o versículo 23 e o 24, que vai dizer assim: E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. Então, esse texto vai nos falar a respeito da primeira oração, o primeiro clamor respondido na Bíblia. Nós vamos perceber uma coisa muito interessante. Se perseverar é permanecer debaixo ou suportar com paciência aquilo que nos sobrevém, o clamor é o ápice dessa dor. Olha que coisa interessante. E aí, o clamor, ele se origina de duas palavras, que é o kirauge, que significa, é um substantivo que significa grito, e o kirazo, que é um verbo, que é o ato físico de soltar esse grito forte e urgente. Então, esse texto que nós lemos,
ele deixa muito claro isso para nós, que essas duas palavras teve totalmente o sentido dentro desse texto. Por quê? O povo estava em servidão, estava no Egito sendo escravo já há 400 anos e eles já não suportavam mais o peso, né, daquela servidão, e aí foi onde eles clamaram ao Senhor e o clamor subiu a Deus por causa daquilo que eles estavam vivendo, por causa da servidão. E é tão interessante porque o clamor, ele pesa muito na nossa vida, dependendo da situação adversa que nós vivemos. Tem situações na nossa vida que ela é tão pesada aos nossos olhos que o que acontece é exatamente isso. Sai o clamor, que é esse grito, né? Que é soltar esse grito forte de dentro de nós, que ele vem de dentro da nossa alma, né? O clamor, ele é o grito de socorro profundo, urgente e sincero que vem dos corações em momento de grande dor, de opressão, de injustiça, de angústia e mais do que uma conversa calma de oração, é um pedido desesperado pela intervenção divina. Essa expressão mostra uma total dependência que nós temos de receber, é uma expressão de total dependência que mostramos, né, quando clamamos ao Senhor. Estamos então, quando nós clamamos, soltamos esse grito, nós estamos reconhecendo, né, que aquilo é muito pesado para nós e que nós verdadeiramente precisamos de socorro. E esse socorro é divino. Também nos mostra que com as nossas próprias forças nós não vamos conseguir e é preciso de ajuda divina para nos salvar. Isso nos remete diretamente ao dia em que nós reconhecemos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida. Grande parte de nós, quando chegamos nesse ápice de reconhecer que realmente precisamos de uma intervenção divina, é quando nós estamos em situações adversas, pesadas, angustiantes. E aí o Espírito Santo de Deus nessa hora entra em ação, porque é Ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é nesse momento que o Espírito Santo está ali fazendo a obra de convencimento de que precisamos do Senhor e nós não suportamos a dor e nos rendemos a Ele. Louvado seja Deus. Você já se rendeu ao Senhor? Em situações adversas na sua vida, você já reconheceu que precisa de um Salvador? De que você, com as suas forças humanas, não vai conseguir suportar essa dor, que é necessário uma intervenção divina? Lá em Salmos 50 e o versículo 15, vai dizer para nós uma coisa muito importante. Olha só. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia. É o próprio Senhor que está falando isso para nós. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. O que ele está dizendo para nós, o salmista? Que é o próprio Senhor que nos diz: no dia da angústia, clama a mim que eu vou te livrar. Glória a Deus. E tem mais, por causa desse livramento, nós vamos glorificar, nós vamos reconhecer a intervenção divina na nossa vida. Nós só alcançamos esse refrigério, essa ajuda, essa intervenção divina
da parte do Senhor quando nós reconhecemos, quando nós nos arrependemos, quando nós nos humilhamos diante da presença do Senhor em oração, com esse clamor, esse grito da alma. É o que acontece quando nós nos rendemos. E aí nós não conseguimos ficar com as nossas mãos levantadas, com as nossas mãos abaixadas. Nós temos que levantar as nossas mãos em reconhecimento, em rendição ao nome do Senhor, dizendo para Ele: eu me rendo a Ti, porque eu com as minhas forças eu não estou conseguindo, mas eu preciso de Ti. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo na sua vida. Eu não sei qual é a adversidade que você está vivendo na sua vida. Mas saiba de uma coisa: há um auxílio divino da parte do Senhor para você. Basta você clamar, soltar esse grito da alma e se render ao Senhor. Já o salmista Davi nos dizia que um coração aquebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro do clamor também existe uma outra forma de oração, que é a súplica. Vem do original grego dousis. Deriva-se da raiz que significa carecer, falta ou desprovido. Significa então um pedido que surge de uma carência real, um sentimento de escassez ou de uma necessidade específica e permanente que apenas Deus pode suprir. Então, se o clamor é esse grito da alma, a súplica é quando nós pedimos ao Senhor por alguma coisa que nós estamos em deficiência e reconhecemos que é só Ele que pode nos suprir. Em palavras bem simples, esse é o sentido da súplica. É quando nós dirigimos a nossa oração ao Senhor, reconhecendo a nossa carência real e que só Ele pode suprir essa carência nas nossas vidas. Por que nós precisamos fazer esse tipo de oração também? É quando nós percebemos que os recursos humanos também já não têm sentido, já não está conseguindo suprir aquela real carência da nossa vida, né? E que já se esgotaram todas as nossas forças e nós nos rendemos ao Senhor, reconhecendo de que nós não somos autossuficientes. Louvado seja Deus. E tem também um outro sentido também na oração, que é a intercessão. O modo mais claro para compreendermos uma intercessão, ela está lá em Romanos, capítulo 8, e o versículo 26, que vai dizer assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando falta palavras, ou há uma dor para expressar que nós não conseguimos, é o Espírito Santo que faz esse papel de intercessão, é o auxílio divino que vem da parte do Espírito Santo e intercede por nós diante do Pai. É quando as palavras, nós não temos palavras. Muitas vezes nós não temos palavras, só as lágrimas, elas expressam o tamanho da dor que está dentro de nós. Como não conseguimos expressar, quem intercede por nós com esses gemidos inexprimíveis, né? São sentimentos e clamores que vão além da nossa capacidade de falar ou explicar com palavras humanas. A vontade de Deus, Deus conhece o interior de cada um e entende perfeitamente o que o Espírito Santo quer dizer.
Nós, como intercessores, é quando também assumimos a dor de alguém e apresentamos ao Pai o pedido em favor dessa pessoa, e nós nos tornamos o auxílio naquele momento. Quantos de nós já não tivemos aí pessoas queridas que estão ao nosso lado e precisa de uma intercessão, né? A pessoa fala com você a respeito de algo e você toma a dor daquela pessoa, você sente a dor dela e você assume esse papel de intercessor, de apresentar diante do Pai como um auxílio o pedido, né? Faz uma intercessão, faz um pedido em favor daquela pessoa, né? Daquela causa. Amém, meus queridos? Então, lembrando então que existe dentro da oração esses 3 tipos, essas 3 formas de oração, que é o clamor, é quando nós estamos com um grito preso e soltamos esse grito forte, né? Como é uma dor urgente, é o ápice da dor. Esse é o clamor, que vem mesmo do profundo da nossa alma, do nosso coração. Depois nós falamos a respeito da súplica. A súplica é quando nós reconhecemos que precisamos, carecemos de algo real na nossa vida, de uma escassez, e o único que pode suprir essa necessidade é o próprio Senhor. Quando nós reconhecemos, nos rendemos ao Senhor, as nossas forças humanas se esgotam e nos rendemos a Ele, reconhecendo que não somos autossuficientes. E a intercessão é exatamente quando esse grito, essa carência, ela é tão forte, ela é intensa, que precisamos de um auxílio aí para nos ajudar. E esse auxílio é o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que quer dizer o quê? É o sentimento, né? Dos clamores que vão além da nossa capacidade humana de falar e expressar com as palavras a nossa dor. E também nos colocamos no lugar, né? Nos colocamos como intercessores quando nós também, ao saber de uma dor alheia, nós tomamos ela para nós, né? Abraçamos a causa e também oramos em favor de alguém, em favor de uma situação, e nós ali naquele momento nos colocamos como ponte, como auxílio para aquelas vidas, para aquela situação. Amém, meus queridos? Então vamos agora partir para o próximo episódio, que vai ser o último, a respeito sobre a oração. Que Deus abençoe a todos aqui que estiveram comigo nesse episódio. Fique com essa palavra. Se renda ao Senhor. Não endureça o teu coração, mas se renda, porque tem socorro e auxílio da parte do Senhor chegando para nós. Amém? Mas o Senhor só consegue intervir a partir do momento que nós nos rendemos a Ele. Que Deus abençoe a todos. Comenta, compartilha aí. Me ajude nessa jornada de fé, essa jornada de propagação da palavra do Senhor. E nós verdadeiramente, irmãos, venhamos amigos, queridos, venhamos reconhecer o senhorio do Senhor nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. É só Ele mesmo para nos ajudar, para nos auxiliar, porque Ele nos ama e nos quer bem. Dificuldades vamos ter, mas Ele está conosco, porque Ele é o socorro bem presente para nós no dia da adversidade. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.